A frase de Jesus, quando ele diz, quando você se converter, eu coloquei aí entre aspas, você ainda não se converteu. A gente vê aí uma visão distorcida. Uma visão distorcida da realidade. A pessoa acha que está tudo bem, a pessoa acha que, não, mas Deus está comigo, Deus está me abençoando. Quantas vezes eu falo isso? Nós, pastores, vivemos essa realidade de sempre falar para as pessoas sobre essa questão. A gente está vendo que a pessoa está cometendo erro, está indo para o buraco, está tomando decisões erradas. Mas, meu Deus, quantas vezes eu já ouvi em gabinete pastoral, não, mas Deus está me abençoando. E eu estou dizendo para a pessoa, não, mas isso que você está fazendo é errado. Mas Deus está me abençoando, ou seja, sua palavra está errada. Agora que Deus abriu uma porta de trabalho para mim, eu estou ganhando mais dinheiro, tá indo para o buraco. Não. Ao proferir a frase, Pedro, quando você se converter, Jesus estava dizendo, Pedro, você ainda não se converteu. Sim ou não? Se eu digo para você assim, Jaque, quando você se converter, o que está por trás dessa frase? Eu estou dizendo que você ainda não se converteu. Talvez Jesus não queria jogar na cara, mas para mim foi muito direto. Olha, Pedro, quando você se converter, aí você vai ensinar aos outros, você vai exercer o teu chamado, exercer aquilo que eu te chamei para fazer. Quando você se converter, aí volto para o texto. Ou seja, você ainda tem pendências na sua vida, ou ainda existem questões que você ainda precisa resolver. Quando eu me dirijo para alguém, eu digo, olha, você ainda está no caminho, você ainda precisa se converter. Se Jesus diz para mim e para você, quando você se converter, ele está dizendo que tem coisa que ainda precisa ser mudada. Você já levantou a mão, porque não é isso que acontece? Muitas vezes a pessoa levanta a mão, vem à frente, aceita, Jesus recebe, Jesus... Mas existem coisas que ela precisa se converter. O que é conversão, gente? É mudança. Converter é, eu estou indo por um caminho e agora eu vou para outro. Então não é mudar de religião apenas. Não é só dizer agora eu ando na igreja. Sim, você anda na igreja, mas continua com algum tipo de vício. Ainda não se converteu nessa área. Ou fuma, ou bebe, ou joga. Então você ainda não se converteu. Eu estou na igreja, mas eu ainda minto. Eu ainda vivo envolvido com briga. Eu ainda sou um funcionário relapso ou um patrão ruim. Você não se converteu. Sou um marido ruim, sou uma mulher ruim. Ainda não se converteu. Então, a conversão ela é uma mudança. Existem pessoas que elas se convertem radicalmente. A partir do dia que elas aceitam Jesus, elas se convertem. Elas tomam atitudes radicais. Porém, o processo de santificação, ele é, como diz o próprio nome, um processo. Santificação é um processo. O Senhor vai nos limpando, nos purificando, tirando algumas... peneirando, né? Tirando os carrapichos, tirando os maus hábitos. Isso leva tempo. É muito difícil uma pessoa que levanta a mão, vem à frente, recebe a oração e já mudou todos os hábitos. Não, é um processo. Ela vai aos poucos aprendendo. Tem muita coisa que a pessoa não entende que é pecado e aí o Espírito Santo começa a mostrar. A gente tem muitos testemunhos aqui na igreja de pessoas que o Espírito Santo começa a falar sobre a roupa da pessoa. O Espírito Santo começa a falar sobre determinadas amizades que levam para o mau caminho, determinados lugares. Não é nem o pastor, nem eu. O Espírito Santo começa a trabalhar, você vê a pessoa mudar a linguagem, os ambientes. Então, é um processo. Jesus está dizendo, Pedro, você está caminhando comigo, mas ainda existem coisas na sua vida que precisam ser mudadas. Você não está pronto. Jesus está dizendo, você não está pronto para exercer o ministério. Porque ele diz, quando você se converter, conduza seus irmãos, ensine seus irmãos, guie seus irmãos. É uma frase tão clara para alguém que tem juízo. Mas Pedro não tinha juízo. E qual é a resposta dele? Estou pronto. Porque ele disse, não, Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. Jesus disse, meu Deus do céu, eu não acabei de dizer. Eu acabei de dizer que você não está pronto. Mas o cara, eu estou pronto para isso. Oxe, se vier aprender, estou aqui, ó. Você não está... Satanás pediu para tocar em você e eu tive que orar.
ele demonstra ali, eu não digo que é maldade, não, nem toda soberba é por maldade, é por ingenuidade, é por imaturidade, é por ignorância. Pedro era espiritualmente ingênuo, imaturo e ignorante. Porque nem sempre andar com Jesus, estar na igreja, vai trazer maturidade para você, porque isso a gente vê nitidamente, porque uns amadurecem e outros ficam no mesmo canto. Por quê? Cada um só retém o que quer reter. Eu acho que Judas é o maior exemplo disso. Que o cara andou com Jesus, viu tudo, e mesmo assim não foi suficiente para ele amar Jesus, entender o ministério de Jesus e ser fiel a Jesus. Então andar com Jesus, estar na igreja, não significa nada. Se você não quiser de fato uma mudança, se você não pegar cada palavra e aplicar no seu coração, aplicar na sua vida. Aí voltei para o texto. Jesus fez um alerta importantíssimo, porém Pedro o rejeitou. Além de não aceitar o diagnóstico de Jesus, ele ainda o contesta de forma soberba e pretensiosa. Gente, Jesus chega e diz assim, você ainda não se converteu, tem coisa que precisa mudar na sua vida. Satanás pediu para tocar em você de um jeito pesado, peneirar, mas eu intercedi por você. Uma pessoa madura, equilibrada, diria o quê? Obrigado, Jesus. Vou vigiar mais. O que é que eu preciso mudar? Onde é que eu estou errando para eu melhorar? Essa seria a resposta? Não. Estou pronto, o senhor não está vendo direito. O senhor não está percebendo. Eu fico imaginando Jesus assim. O texto não diz quanto tempo Jesus parou para responder. O texto é corrido. Mas eu posso imaginar Jesus parando assim, olhando para a cara dele. É sério que tudo que eu falei aqui você pegou e jogou? É o que acontece com os pastores, com os líderes, com os pais, com os irmãos em Cristo, que são mais maduros e vão tentar aconselhar o novo convertido. É isso que acontece com o discipulador. Você aconselha a pessoa, não, tá bom, tchau. Meu Deus do céu, eu estou te falando, não, eu estou pronto, eu vou até a morte. Assim como Pedro, muitos crentes possuem uma visão distorcida de si mesmos. Eu até coloquei essa foto do cara se achando. Não conseguem enxergar os seus erros, suas fraquezas, seus pecados. Não conseguem perceber que precisam de uma transformação. E tornam-se presas fáceis para o inimigo. Muitos acham que estão vivos, mas já estão mortos. A igreja de Sardes, ela representa isso. Ela representa Pedro. Não Pedro, mas o Simão, né? Vamos falar, o Simão, o velho homem. A igreja de Sardes é isso. É como muitos crentes hoje em dia, que eles acham que eles estão abafando. Eles acham que eles estão abalando. Eu lembro que o pastor conversou com uma pessoa da minha família. A pessoa é toda troncha, toda errada. Aí o pastor estava conversando com a pessoa, aí a pessoa foi e falou assim, pastor, eu tenho dúvida assim, no arrebatamento nós subiremos. Aí eu disse que olhou para a pessoa assim, Meli, eu já vi que não tem juízo não. Porque está na prostituição, faz tudo que desagrada a Deus, mas diz assim, eu estou aguardando o arrebatamento e subiremos. Aí quase que eu falo, dizer, eu não vou subir com tu não. Porque assim, são pessoas, e gente, eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim. Isso é uma coisa comum. Você vê a pessoa fazendo tudo errado e a pessoa acha que ela é mais certa do que... Não, quem disse a você que Deus não está comigo? Quem disse a você que eu não sou abençoado? Quem disse a você que eu não estou certo? Você que é religioso, você que... Meu Deus do céu, você está errado. Você precisa se converter. Não, mas Deus já falou comigo. Eu já ouvi isso. Muitas, dezenas de vezes. Que eu estou aconselhando, dizendo, é assim, assim, assim. A pessoa diz, mas Deus falou comigo o contrário. Aí eu, é mesmo. Então pegue essa palavra aí. Se Deus falou com você, quem sou eu, né? Viva por essa palavra que você recebeu. E vamos ver onde é que vai dar. Aí não dá, e eu até, não sei se foi semana passada que eu falei aqui, com o jovem, não lembro, uma das aulas aí anterior que eu disse que toda vez que eu estou dando um aconselhamento, que a pessoa vem com arrogância, com soberba,
desdizendo ou desfazendo, ou, como eu coloquei aí no texto, contestando, porque, note, Pedro, ele não só respondeu a Jesus, ele foi contra o que Jesus está dizendo. Porque quando ele diz, você não está pronto e eu digo, eu estou pronto, ele está dizendo, o Senhor está errado e eu estou certo. O buraco é mais embaixo. Esse diálogo aqui de Pedro com Jesus, o buraco é mais embaixo. Ah, é? Então eu estou errado, eu sou Jesus, eu vim do céu, tu pescava peixe até um dia desse, mas tu é o bichão. Eu digo, eu não dava para ser Jesus nessa hora, que eu ia dizer assim, tu é o bonito da história. Tu sabe de tudo, tu só sabia de peixe, e agora tu sabe tudo. Porque foi isso que ele fez, é um nível de prepotência, é um nível de arrogância. E eu falei aqui para o João o seguinte, que até hoje, toda pessoa que veio com essa contestação, porque, gente, quando um pastor chama alguém, ou quando tem um gabinete pastoral, um aconselhamento, a gente está chamando para quê? Para o bem. Não é para o mal. A gente está dizendo, você está errando nisso aqui, conserta isso aqui, vigia nisso aqui, tenha cuidado com isso aqui. Para quê? Para a pessoa se levantar e não ser a presa de Satanás. O que Jesus fez aqui? Proteção. Jesus disse, eu orei, vigia, cabra, que tu ainda está dando lugar ao diabo, tu está dando margem para Satanás se ir andar com você está abrindo uma brecha. Não, está tudo bem. Todas as vezes que eu falei e eu fui contestada, e a pessoa disse, não, mas Deus já falou comigo. Eu estou sendo abençoado. As portas estão se abrindo. Sempre eu digo, ok, eu não vou brigar com uma pessoa que já está certa do que tem que fazer. Ela já está convicta do que ela tem que fazer. Só que dentro de mim, eu digo, Deus sempre ganha dos meus prazos. Porque eu fico imaginando assim, né? Daqui 2 anos a gente vai ver. Aí o que acontece? Em 6 meses a pessoa já se arrebenta, se quebra, se... Teve uma que chegou para mim, aí um casal, relacionamento todo errado, começou errado, magoou pessoas, destruiu. Está errado esse relacionamento. Deus não está nesse negócio. Esse casamento não é de Deus. Ela não é a mulher para você e você não é o homem para ela. Não, mas Deus falou comigo, não sei o quê, Deus me abençoou. Eu digo, tá bom, vamos para frente. Aí saíram da igreja, eu digo, não, vamos dar 2 anos, uma lua de mel de 2 anos. Menino, com 6 meses já tinha acabado tudo. Ele já estava com outra, ela já estava com outro. E o prazo que eu dei de 2 anos para mim, que eu pensava, eu digo, não é de 2 anos. Em 2 anos, que já se passou muito mais que isso, já estão no 3º, 4º, 5º relacionamentos. Porque não adianta. O soberbo, ele sempre vai cair. Esse é o problema. O problema da soberba é o que a Bíblia diz. A altivez, ela antecede a queda. Quando você diz, eu estou pronto, eu estou maravilhoso, Deus está falando comigo, você está caminhando, o buraco está ali, você está indo correndo para ele. E quando eu olho esse tipo de situação, eu fico com pena. Porque eu digo, meu Deus do céu, eu estou querendo evitar essa queda. Mas a pessoa quer, então caia. Tem gente que tem que cair mesmo. Muitos crentes possuem uma visão distorcida de si mesmo. Não conseguem enxergar seus erros, suas fraquezas, seus pecados. Aí voltando para o que a igreja, né, a carta de Jesus, porque lembre-se, não é uma carta de João. Quem escreve é João, mas quem dita é Jesus. Jesus quem está falando com a igreja de Sardes. É Jesus quem está dizendo, vocês têm nome de vivo, mas vocês estão mortos. Tem muita gente que é assim, acha que, não, mas Deus, está tudo certo. Você está morto. Você não está vendo que você é um pobre, que você é um miserável. Jesus usa esses termos pesados. Pobre, miserável, cego e nu. Ou seja, visão distorcida. Uma coisa que eu percebo e eu sempre alerto as pessoas é pior do que uma baixa autoestima, que é você se achar menor do que você é. Você não enxergar suas qualidades, você não enxergar os seus dons, você não enxergar o potencial que você tem. Isso é ruim, quando você tem uma baixa autoestima é ruim. Mas pior que isso é você se superestimar. Eu acho que essa é pior. Porque essa aqui você pode subir. Essa aqui você pode subir. Você está embaixo, eu me acho feio, eu me acho incapaz, eu me acho burro, eu me acho que eu não vou passar daqui. Aí vem alguém usado por Deus e diz, você vai, venha. O que é que acontece? Você puxa a pessoa para cima.
Agora, o que se superestima, ele só tem um caminho. Para onde é? Para baixo. Esse é o problema. Então, pior do que a baixa autoestima é a autoestima elevada demais. É você se achar mais do que você é. É você olhar para você e achar que você não precisa nada. Eu já estou fazendo tudo certo. Todo mundo é pecador menos eu. Eu não, sabe? Aí você diz, meu Deus, será que existe? Olha um pouquinho ao seu redor, no seu dia a dia que você vai descobrir. Pessoas assim, você vai ver isso. Gente que não consegue enxergar o erro, não consegue enxergar o problema. E aí o que é triste é, mesmo que alguém diga, a pessoa não aceita. Porque é isso que nós estamos estudando aqui. Alguém que não aceita. Alguém que o próprio Jesus disse, você tem um problema. E ele disse, não tenho. Porque, gente, o Espírito do Senhor está sobre aqueles que foram ungidos para cuidar das almas, para libertar, para consolar, para pregar o Evangelho. O Espírito Santo, a unção para isso, está lá. Então, quando essa pessoa vem até nós, quando o nosso pastor vem até nós, quando um líder que Deus coloca acima de nós e vem e diz, olha, você precisa mudar isso e aquilo, e você pega aquela palavra e diz, obrigada, eu vou mudar, me ajuda a mudar. Ah, isso aí é maravilhoso. Porque você ouviu algo que você não estava percebendo, isso é o que deve acontecer. Esse é o normal. Eu estou errado, meu pastor me chama, o meu irmão em Cristo, que é mais maduro, me chama, o meu discipulador me chama, meu líder me chama, e ele diz, caminho, você está se desviando do caminho, vai para cá. Aí você acata, show! O que a gente está vendo aqui é gente que não aceita, é gente que não percebe, e isso aqui, a gente poderia até abrir um outro parêntese dentro disso, que é prova de que a carne está reinando no lugar do Espírito. Porque quando você está muito na carne, você não consegue perceber as coisas do Espírito. Você não consegue, porque você está na carne, sua carne está dominando, suas vontades estão dominando, então você não consegue perceber. Aí, alguém de fora vem e diz, olha, você não está percebendo isso? Você não está vendo que você está... Eita, é mesmo, eu não tinha percebido. Por que não percebeu? Porque eu estou na carne, eu estou frio, eu estou afastado. Então, eu ouço o conselho e eu acato, maravilha, que bênção, eu me converto. Que é isso que a Bíblia diz, vem a vara, né? Vem o cajado para puxar para o caminho, ótimo. Agora, e quando a pessoa fala, faz tudo isso e o outro diz, não estou vendo e você está errado. Esse é o problema. Então, se superestimar, não conseguir enxergar as suas mazelas, os seus pecados, é a pior desgraça que existe. Porque todos nós precisamos nos enxergar. Só que aí é onde está. Como é que eu vou conseguir me enxergar se eu sou soberbo? Porque aqui a gente está vendo o quê? Um Pedro soberbo. Que ele diz, estou pronto, rapaz, eu vou contigo até a morte. Como pode esse mesmo Pedro ser humilde para receber? Ou seja, a gente pode dizer que uma das coisas que precisavam ser tratadas na vida de Pedro era a soberba. Era a prepotência, ele achar algo, ele estava pensando de si algo que ele não era. Ele estava se achando o cara quando ele não era. Porque uma pessoa humilde acataria. Uma pessoa humilde reconheceria. Tudo certinho?